Saúdo a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus por estarmos aqui esta noite, para juntos estudarmos a sua palavra. Louvamos a Deus também pela sua proteção para cada um de nós. Estamos aqui porque Ele nos protegeu, nos ajudou, nos abençoou durante toda a semana, não é verdade? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gostaria de estudar com os irmãos esta noite a lição de número 3 da nossa revista, O Cristão e o Trabalho. E hoje tem como título Trabalho e Descanso. Trabalho e Descanso. E o texto básico da lição de hoje é Gênesis, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Deixe a sua Bíblia aberta conosco, né? Mais adiante nós vamos precisar ler alguns versículos da palavra de Deus. Nesses últimos dias, nesses últimos sábados, né? Na escola bíblica nós estamos estudando sobre o cristão e o trabalho. E nós vimos que o trabalho, ele foi instituída pelo próprio Deus. Os nossos irmãos falaram muito bem sobre isso, né? Quando Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, Ele instituiu o trabalho, colocou o homem para cuidar do jardim do Éden. Então ali estava instituído o trabalho para todos. E aqui nós vamos ver que Deus, a instituir esse trabalho, Ele também lembrou-se de um dia, né, para o descanso do homem. Ele não só instituiu o trabalho, mas Ele instituiu também o dia de descanso. Deus, como criador de todas as coisas, criador do ser humano, Ele sabia da estrutura de cada um de nós e sabia que precisávamos, né, descansar um dia durante a semana, dos nossos enfados, dos nossos trabalhos. E aí em Gênesis 2:2 diz assim: havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então aí Deus, o próprio Deus, né, estabeleceu esse dia de folga para todos. E assim nós vamos ver que, para nós entendermos melhor essa passagem bíblica a respeito do trabalho, é importante a gente estudar e ver as implicações que nós temos desse dia do trabalho para nossas atividades profissionais. Cada um de nós trabalhamos, somos profissionais e precisamos de um dia de descanso. A santificação do dia do Senhor é diretamente o ponto central, o ponto principal, o ponto de partida para uma semana de trabalho abençoada. Então, no caso, o Senhor Jesus instituiu, depois da sua ressurreição, o domingo. Então, no domingo é o nosso ponto de partida, louvando a Deus, adorando aqui com os irmãos, para termos uma semana abençoada para a glória de Deus. Amém? O primeiro ponto da lição traz como título Sem Parar. Sem parar. Quem aqui trabalha sem parar? José já levantou a mão lá atrás. Então nós vamos ver que é necessário parar. Não é verdade? Nós sabemos que o trabalho, irmãos, é um dever, né, que Deus estabeleceu para cada um de nós, para cada homem, para cada mulher. Agora, esse trabalho deve ser estabelecido, deve ser efetuado dentro de um padrão, né, e dentro de um limite que o próprio Deus criou, e o próprio Deus firmou. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 9 e 10, ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Então Deus estabeleceu aí o dia do descanso. E aí, como nós vamos ver, né, a própria lei de Moisés, que ela ordena as duas coisas. Ordena que trabalhemos, mas ordena também que descansemos, né? Um dia na semana precisamos descansar para a glória de Deus.
Então, embora o trabalho seja um dever, diz o autor da lição, não devemos nos dedicar a ele todos os dias da semana, pois isso daria a ele um caráter opressivo. Então, se a gente trabalhar sem parar, né, é como se a gente fosse obrigado àquilo, estaremos sendo oprimidos. É como fosse um trabalho escravo, né, que hoje eu vi na TV, lá na reportagem, que descobriram aqui, não sei qual foi o estado aí, várias pessoas trabalhando, cortando cana, sem parar, sem nenhuma estrutura, né? Então, um trabalho escravo, ou semi-escravo, né? Hoje dizem semi-escravo. Então, isso nós vemos que pode até existir, mas não é o correto. O correto é descansar um dia na semana, como Deus estabeleceu. E aí, o autor da lição nos diz que muitos se empenham trabalhando no seu trabalho, além do que deveriam, né? Muito mais, trabalhando muito mais, sem descanso. Trabalha, tem gente que diz, trabalha 7 dias na semana, né? Eu, quando trabalhava ainda dando aula, antes de me aposentar, eu tinha uns colegas que diziam assim, meu nome é trabalho. Quer dizer, não parava para nada, só queria trabalhar, né? E um deles parece que até faleceu de tanto trabalhar. O negócio é sério, tem que parar e tem que, né, e descansar um pouco, porque o trabalho cansa. E Deus estabeleceu esse dia para a gente descansar. Muitas vezes nós levamos, né, muitas pessoas levam o trabalho para casa. Trabalham na empresa, vamos dizer que trabalham 6 dias na empresa, mas o 7º leva para casa, ainda trabalha para resolver, para fazer. Não para de jeito nenhum, né? Não sendo na empresa, trabalha em casa e até no domingo se trabalha. Algumas pessoas trabalham, que é o dia do descanso, o dia do Senhor. E aí, ele diz aqui que algumas outras pessoas aproveitam, né, o dia do Senhor para fazer algum trabalho extra, né? Muita gente tem seu trabalho normal, mas no final de semana pega aquele extra e tal, e entra até no domingo dentro, não é verdade? Então, é necessário ter uma parada, um tempo para refletir, que nós vamos ver mais aqui adiante, um tempo para nós mesmos, para descansarmos e para adorarmos ao Senhor. E aí, irmãos, esse padrão de 6 dias de trabalho foi estabelecido pelo próprio Deus, né, durante a criação. Gênesis 2, 1 e 2 relata muito bem isso aí. E esse texto é repetido lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Vamos ler, irmão, esse texto aqui para a gente ver como é que Deus fez. O irmão procure Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11, que eu vou ler o Gênesis 2, 1 e 2, que já está aqui aberta a Bíblia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Êxodo 20, 8 a 11. Amém. Então nós vemos aí que foi repetido lá em Êxodo, né, o dia do descanso. Esse estabelecimento desse padrão por Deus, né, tem vários objetivos. A própria lição traz aí os 3 objetivos principais. O primeiro foi estabelecer um dia de descanso a todos os trabalhadores, né, para que possam recuperar as suas forças gastas durante a semana e se dedicar à família e a sua comunhão com Deus. Então, primeiro objetivo aí. E por outro lado também deve-se observar, no caso do judeu, do israelita, né, a gente pode observar que no 7º dia, além de não trabalhar, como esse texto que o pastor leu aí em Êxodo 20, não devia permitir que seus empregados trabalhassem.
esse versículo é bem claro, que mostra nem ele, nem a família, nem os empregados, que naquela época eram os servos, né? Nem os estrangeiros que estavam com ele, ninguém. Não era para ninguém trabalhar naquele dia de descanso para o judeu. Era sério mesmo, né? Que é tanto que quem quebrasse essa lei era mais julgado do que quem cometesse um adultério na época. De tão sério que é essa lei do sábado. Uns ficavam olhando a vida dos outros para fofocar se por acaso acontecesse, né? Mas mesmo assim eles quebravam, né? Jesus lá no Novo Testamento declarou: quando um jumento de vocês caía num barranco, no dia de sábado, você não ia lá tirar? Estava trabalhando, né? Então eles quebravam mesmo assim essa lei. Então nós vemos que mesmo assim eles cumpriam quase que à risca, né? Não vamos dizer que totalmente por isso, porque havia sempre aqueles que faziam alguma coisa nesse dia. Uma segunda finalidade, irmãos, era que levar o ser humano a confiar em Deus para o seu sustento. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que eu preciso trabalhar todo dia para ter o meu sustento, né? De segunda a domingo, domingo a sábado, todos os dias, porque se eu não trabalhar, eu não vou ter meu sustento. Mas esse dia que Deus criou nos leva a pensar para confiarmos mais em Deus. É Deus que nos dá o sustento. Se Ele nos dá durante 6 dias, porque Ele não pode nos dar no 7º dia, né? Ou no dia do descanso. Então isso nos leva a pensar, a nos orientar com relação ao que Deus é e pode fazer por nós. Como Ele ordena 6 dias de trabalho, né? E fiquemos um dia sem trabalhar, logo precisamos confiar nele. Se o nosso sustento vem apenas do trabalho, né? Então certamente não confiamos em Deus. Mas se nós temos em mente que eu trabalho, mas o meu sustento, o meu salário, o meu emprego, foi Deus que me deu, então eu estou certo de que Deus vai me sustentar em qualquer dia da semana, seja no dia que eu trabalho, ou seja no dia que eu descanso. A nossa confiança está em Deus. É isso que deve ter o nosso pensamento e a nossa fé. Sempre em Deus, porque é Ele que nos dá o nosso suprimento diário, sem dúvida alguma. É Deus que sempre está nos ajudando e nos abençoando. Quando a gente está desempregado, que quer um emprego? A gente fala o quê? A gente ora e procura, né? Aí Deus dá o emprego. Aí quando a gente arranja um emprego, quem deu o emprego? Deus. O crente é assim. Quem dá o emprego é Deus. Quem dá alguma coisa é Deus. Então logo, todo o sustento do crente, daquele que confia em Deus, vem do próprio Deus. Amém? É assim na sua vida, irmão? Se não é, precisa ser, né? É assim na minha, eu estou falando comigo também, né? Será que eu creio totalmente assim em Deus, né? Que Deus pode abençoar cada dia da nossa vida, da nossa semana, cada dia da semana, inclusive no dia de folga? Claro que sim. Deus é quem nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Amém? O autor da lição nos diz aqui que nessa época nossa em que nós estamos vivendo, né, diz aqui que as relações trabalhistas e as intermináveis competições no ambiente de trabalho dão um tom de nossa postura profissional. É importante frisar que o ser humano não obtém seu sustento primariamente de seu trabalho, mas sim da graça de Deus, né? O que eu acabei de falar aqui. Vem de Deus o nosso sustento. Nosso trabalho é apenas um meio ordinário pelo qual, né, o Senhor nos dá o pão de cada dia. Assim, se nós santificarmos o dia do Senhor, né, é o ponto de partida para uma semana, para um trabalho e para uma vida abençoada para a glória de Deus. Amém? Isso é muito importante. E o terceiro objetivo desse dia de descanso é a consagração a Deus de tudo o que somos e temos. Então, esse dia de descanso nós tiramos para consagrar a Deus a nossa vida, a nossa família, né? O nosso trabalho, tudo que nós temos, tudo que nós somos.
Então, nesse dia é um dia de lembrança, de memorizar, de lembrar cada vez mais de Deus. Não só nesse dia, mas nesse dia nos releva, nos remete, né, do que Deus tem feito para nossas vidas. Então, se nós paramos, estamos descansando, foi Deus que nos deu descanso. Vou para a sua casa adorá-lo junto com os irmãos, né, coletivamente para a glória de Deus. Nós sabemos que a guarda do sábado, né, foi abolida em tudo que tem nela de cerimonial. Ela continua tendo grande importância não apenas para suspender o trabalho em intervalos regulares, mas também como parte do relacionamento do homem com Deus. E o autor da lição nos diz: precisamos de um dia em que nos abstenhamos de nossas atividades normais, para nos dedicarmos especialmente a Deus. Então é como eu estava dizendo, né? Não vamos nos dedicar ou nos lembrar de Deus apenas em um dia, todos os dias sim, mas nós temos um dia principal para fazer isso, que é o dia da folga, o dia do descanso que Deus criou para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o trabalho, ele é importante e deve ser realizado com a máxima dedicação. Cada um de nós devemos trabalhar com dedicação, mas o descanso semanal ele é importante também e também foi instituído por Deus, tanto o trabalho quanto o dia de descanso. Amém? Querem perguntar alguma coisa sobre esse primeiro ponto? Querem acrescentar? Se o pastor quiser falar também, podem ficar à vontade. Irmão Marconi. É verdade. Não tem o dia de descanso lá, né? Amém. Então vamos ao segundo ponto da lição. Pois não. Amém. Essa é uma grande lição, né, que Deus nos dá, nos ensina a viver, a usufruir daquilo que Ele tem nos dado, né? Usufruir. Segundo ponto, então, agora vai tratar de um assunto muito, né, sério, que é a preguiça, a preguiça maldita chamada aqui, e que nós vemos muito por aí, né, e não muito longe da gente, não é verdade? Então, irmão, nós sabemos que em virtude do pecado, o que é que aconteceu? O ser humano foi privado da graça original de Deus, né? Que acompanhava o trabalho. Adão, né,
e Eva certamente trabalhavam lá no jardim, cultivavam, mas não sentia cansaço como a gente sente hoje, não sentia muita coisa, né, dificuldades. Por quê? Porque estavam dentro da graça de Deus, antes do pecado. Porém, depois do pecado, né, uma maldição pesada da parte de Deus foi imposta ao trabalho, o que dá a ele um caráter penoso, né? Deus disse ao homem o quê? Do suor do teu rosto comerás de hoje em diante. Então o negócio é sério, né? Soa, corre da vida, né? É um negócio sério. Mas por causa de quê? Do pecado, né? Do pecado é que veio essa maldição pesada sobre o trabalho. Antes não, o trabalho era maravilhoso, né? Que Adão e Eva faziam ou praticavam lá no jardim do Éden. E aí nós vemos que em virtude dessa maldição, aquilo que era originalmente prazeroso, né? Tornou-se então uma obrigação. Ou você trabalha ou você não consegue o que comer, não é verdade? Então tornou-se uma obrigação. Esse caráter penoso do trabalho, né, não deve, porém, nos afastar dele. Mesmo sabendo que das dificuldades que vamos ter pela frente, nós precisamos trabalhar para sobreviver, para manter a nossa família, para manter a igreja, para manter uma série de coisas, né? Nós precisamos do nosso trabalho, mesmo sabendo das dificuldades que vamos enfrentar. Isso, irmãos, o autor da lição diz aqui que nos direciona a outro ensino da Escritura, que diz assim: todo aquele que não trabalha quando tem condições de trabalhar é um parasita social, né? Fica ligado a alguém, né? Principalmente à família, né? Chega o tempo de trabalhar e não se desliga, não consegue trabalhar, se torna um parasita ali. Outros se tornam parasitas para a própria igreja, outros se tornam parasitas para a sociedade. Por quê? Porque não trabalham. Eu não estou falando aqui de quem vai atrás de emprego e não consegue, né? Estou falando daqueles que não querem trabalhar. Aí, os irmãos podem até perguntar: existe pessoa assim que não quer? O que é que vocês acham, irmãos? Existe muita gente que não quer trabalhar, quer viver às custas, né, de alguma outra pessoa, de alguma organização, de uma instituição, mas sempre quer tirar alguma coisa de lá sem trabalhar. Então, esses a Bíblia fala e trata que eles são um parasita social. E diz ainda que, como recebeu de Deus a ordem de trabalhar, o ser humano não pode se abster de trabalhar de jeito nenhum, né? Se não trabalha, diz assim, com isso esteja pecando contra Deus. O autor da lição cita aqui agora João Calvino, ele comentando o versículo de Gênesis 2,5, que diz assim, eu estou com a Bíblia aberta: não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, João Calvino, a respeito desse versículo, ele disse o seguinte aí, olha: quando quis Deus que o homem se aplicasse a cultivar a terra, na pessoa do homem condenou Deus a ociosidade e a indolência. Então, nessa pessoa aí, Deus disse: você vai ser um trabalhador, você vai trabalhar. Então, ociosidade e indolência não servem para você, né? Eis porque nada há mais oposto à ordem da própria natureza que consagrar a vida a beber, comer, dormir, sem contudo indagar que faremos, né? Ou seja, aquela pessoa, como eu falei aqui agora, o parasita social, né? Come, bebe, tal, está nem aí, dorme, acorda, não se pergunta de nada, né? Qual o meu futuro? Para ele também talvez nem exista futuro, não é verdade? Então, o João Calvino está criticando isso aí, né? E ainda diz assim: visto que está escrito, tu és bem-aventurado comendo o labor de tuas mãos. Salmo 128, 2. Eu gostaria que qualquer irmão me ajudasse aí, para a gente encontrar esse versículo. Salmo 128, 12. 2, viu? 128, 2. Encontrei. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá
bem. Então veja aí o que Deus está dizendo aqui. Então é do trabalho e seremos felizes trabalhando, comeremos dele, beberemos dele para a glória de Deus, né? A bênção do Senhor está sobre as mãos daqueles que trabalham. Como é certo que a indolência e a ociosidade são malditas por Deus. Cabo ocioso, né? Indolente, eles não servem para fazer a vontade de Deus. É tanto que dizem assim, né? É muito importante. Deus não chama o ocioso, o preguiçoso, Deus chama o trabalhador. Acaba, geralmente, quando, eu já vi muito aqui, quando alguém é convocado para um cargo, né, na igreja, diz, mas eu tenho tanto trabalho, eu não tenho condições. Aí a gente vê que Deus chama realmente os ocupados. Deus não chama o ocioso de maneira nenhuma para fazer a sua obra, não, só chama os ocupados, porque Ele vê o quê? Trabalho, vê resposta à sua vontade, né? E vê que aquele cabo é obediente à sua palavra, trabalha, tem vontade de trabalhar. Não só o homem, assim como a mulher também. Ativos, é verdade. Amém. É verdade, é verdade. Aí termina, faz tudo, faz todo o curso e não sai do lugar também, né? Somente, é verdade, é verdade. E o autor da lição nos diz que a preguiça é pecado, porque além de ser uma clara desobediência a Deus, também faz com que a pessoa deixe de contribuir com o fruto de seu trabalho para o bem social. Como é que vai contribuir se você não trabalha? Agora, irmãos, nós vemos aqui nas Escrituras várias advertências contra a preguiça, né? Lá em Provérbios, tem aqui, está na lição aí alguns, ó. Por exemplo, 19:15, a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer o quê? Fome, né? O ocioso pode padecer fome. Provérbios 6:6 diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Essa semana eu estava olhando um ninho de formiga, estava com Melissa, não sei onde foi, e as formiguinhas lá, tricotando lá, levando, eu e minha neta Melissa, a gente ficou olhando o trabalho delas. Pois é, elas não param, elas trabalham, né? Se preparando para o inverno, né? Para ter a sua comida lá. E muita gente não faz isso, não se prepara. E por isso que Deus manda eles ir ter com a formiga, porque a formiga trabalha. Então vai, olha, observe e trabalhe. Faça como as formigas, trabalhe, né? E você vai ter sempre o que comer. E em Provérbios 13:14 também diz, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Ou seja, né? Aquele só faz desejar, mas não trabalha, não consegue nada, não vai atrás de nada, né? Existia um provérbio antigo, nem me lembro mais, sobre isso, né? Alguém ofereceu um saco de arroz a uma pessoa que estava morrendo de fome, né? Aí ele perguntou, está com palha ou sem palha? Está com palha, então vai embora. Não queria nem ter o trabalho de tirar a palha do arroz, né? Para você ver como é o preguiçoso. É sério mesmo aí.
trabalhando. É verdade. Muito importante isso. Temos que estimulá-los mesmo. E ainda, Provérbios 21, 25, que diz: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Né? Esse provérbio que eu citei aqui. E ainda, o autor da lição cita João Calvino aqui, falando sobre os preguiçosos. Ele diz aqui, até de uma forma irônica, olha o que João Calvino diz aqui: vemos que aqueles que nada têm a fazer, mais se cansam em nada fazendo, do que, se propósito firmado se entregasse a alguma obra. Correm para cá, correm para lá, em qualquer parte, a que chegam, deixam a clara impressão de que estão bastante esgotados. Coletam todos os boatos que correm e depois os espalham e publicam à torto e à direito. Dir-se-ia que carregam nos ombros o peso de um reino, não? O preguiçoso aí, está vendo? E aqui, além de João Calvino mencionar, né, que eles não querem fazer nada, o que é que João Calvino disse aqui também? Que eles são fofoqueiros. Prestaram atenção aqui, ó? Coletam todos os boatos que correm e depois se os espalham e publicam à torto e à direito. Dir-se-ia que eles carregam nos ombros o peso de um reino, ou seja, fofoca aqui, fofoca ali, né? O preguiçoso fica observando para conversar, para fofocar com o outro, para levar conversa de um para o outro. E ainda, João Calvino menciona aqui, né? A preguiça e a divulgação de boatos, como eu falei, que é a fofoca. A ideia de João é bem clara. Quem não se dedica a algo produtivo, a trabalhar, ele diz aqui, passa o tempo cuidando de boatos sobre a vida alheia. Quem tem uma ocupação e se dedica com seriedade ao estudo e ao trabalho, não tem tempo nem disposição para isso, né? Então isso é muito importante para cada um de nós. Às vezes a gente vê, né, percebe algumas pessoas que são assim. A gente vai olhar a vida, realmente não tem o que fazer não. João Calvino tem muita razão. No século XVI, eu acho que ele falou isso e já existia fofoqueiro naquela época. E continua no nosso meio ainda. Que coisa, né? Coisa ruim. É. É verdade. Se envolve mesmo, é um negócio sério. É terrível, né? A facilidade que eles têm para isso. É um negócio sério. Os irmãos querem acrescentar ou perguntar alguma coisa sobre esse segundo ponto? Pois não, irmão Pedro? Exatamente, Pedro, é verdade. É verdade. São as facilidades da vida que levam para caminhos errados, né? É verdade. Muito fácil, é verdade. Irmã Elizabeth.
Isso. Sim. Eita, já pensou? Olha, sério. É, é sério nessa situação. Que coisa, viu? Pois é, irmão, é sério mesmo, viu? Vamos ao terceiro ponto da lição. Cristo e o significado espiritual do descanso. Então, relacionar a relação entre eles aí. Nós sabemos que na nova aliança, né, o aspecto cerimonial do sábado foi abolido na nova aliança, né? Ele foi cumprido em Cristo, totalmente. Cristo cumpriu toda a lei, inclusive cumpriu toda a cerimônia, todo o cerimonial do sábado que havia. Calvino, comentando Gênesis 2:3, vou ler o versículo para os irmãos entenderem, e depois vou ler o comentário de João Calvino. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou desse dia, de toda a sua obra que tinha feito. Aí João Calvino disse o seguinte: não há dúvida de que o que era cerimonial neste preceito foi abolido pela vinda de Cristo. Ele é a verdade que por sua presença dissipa todas as figuras. Jesus é o corpo em relação ao que são a todas as figuras do Velho Testamento, né? Ele é o corpo em relação ao qual são abandonadas todas as sombras. Então, tudo aquilo do Velho Testamento apontava para Cristo, era uma sombra de Cristo. Jesus é a verdadeira consumação do sábado. E ele cita aqui Romanos 6,4, que diz: sepultados, pois, com ele pelo batismo, associamo-nos à sua morte, a fim de que, feitos participantes da sua ressurreição, andemos em novidade de vida. Então aqui nós vemos que Cristo cumpriu a lei cabalmente, inclusive, né, todo o cerimonial do sábado. E aí nós vemos que ele é a verdadeira consumação do sábado. A aliança lá em Moisés foi criada para reforçar, né, o princípio da criação, que nós devemos descansar do nosso trabalho e confiar em Deus. Esse princípio, diz o autor da lição aqui, é o que encontramos cumprido em Cristo, o princípio criado lá na lei mosaica. Jesus nos mostrou o verdadeiro significado do sábado, ou seja, que não devemos confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus como nosso provedor, sustentador, libertador e salvador. Então aí nós vemos que Jesus nos mostrou realmente o verdadeiro sentido, né, do sábado. Portanto, o autor da lição conclui aqui: o caráter vinculativo da observância do sábado foi eliminado, mas certos princípios do descanso sabático permanecem e parecem ter sido rapidamente apropriados pelo dia do Senhor, né? Ainda hoje, diz aqui, é apropriado que um dia em 7 seja designado dia reservado para a adoração, que no nosso caso é o domingo, né? Se o sábado era o dia judaico para a adoração, depois da ressurreição,
o dia de adoração para os cristãos passa a ser o domingo, que é o que nós usamos, né, aqui no nosso meio. É o dia do Senhor, o dia que nós tiramos para a adoração do Senhor Jesus. E ele diz aqui que lá, embora o sábado de Moisés, né, tenha sido abolido por ter sido cumprido por Cristo, os primeiros cristãos, diz aqui, não hesitaram em ver um novo dia como sendo, senão um dia santo, entre um primeiro entre iguais. Esse dia foi chamado de o dia do Senhor. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler isso aqui para a gente descobrir. Qualquer irmão pode me ajudar aí. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Vai falar sobre o dia do Senhor. Pois foi o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e o diabo. Esse dia é o dia do Senhor. E ele... Pronto. Então está aí bem claro João falando a esse respeito do dia do Senhor. E eles então começaram onde era possível, né? Separando o domingo como um dia específico para a adoração, para atos de adoração ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aí nós vimos que tudo que diz respeito ao sábado no Velho Testamento, Jesus cumpriu todo o cerimonial do sábado, né? E a partir, né, da ressurreição de Cristo, depois da sua morte, a sua ressurreição, que ele venceu a morte e venceu o diabo, então a partir daí, né, se estabeleceu o domingo como o dia do Senhor, o dia para a adoração ao Senhor. Foi o dia que ele ressuscitou, né? No primeiro dia da semana o Senhor ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E além disso, né, devemos confiar em Cristo o suficiente para descansar um dia dos 7 que nós temos na semana para trabalhar. Então, confiar no Senhor. Diz ele aqui, interrompa as suas obras, descanse em Cristo, né? Vemos em Hebreus 4 que Deus sempre forneceu descanso ao seu povo. Deus deu descanso na criação, né, o 7º dia. No deserto, a gente via que o povo andava, parava, armava suas barracas, né? O povo de Israel. Nos dias de Josué também houve um descanso, né? No reinado de Davi, e ainda hoje continua dessa forma, dando descanso ao seu povo. E assim ele cita Hebreus 4, 9 e 10, que diz assim, irmãos: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Amém? Então esse é um versículo que nos mostra a importância desse dia criado por Deus para o nosso descanso. E ele diz ainda que o nosso descanso principal é interromper as nossas obras falhas e pecaminosas e descansar em Cristo. Então esse é o nosso descanso, evitar pecar, porque todos nós somos falhos e pecadores. Então, evitar pecar, né? Como ele diz aqui, interromper as nossas obras falhas, os nossos pecados e descansar em Cristo, né? Procurar fazer a vontade de Deus e não a nossa. Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós estamos evitando pecar. Sempre estaremos de acordo com Ele e numa vida de comunhão com Deus, se nós evitarmos pecarmos diante de Deus. Amém? Mas nós sabemos também, se por acaso pecarmos, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus, né, que intercede por nós. Diante do arrependimento e do pedido de perdão, nós seremos perdoados para a glória de Deus. Amém, irmãos? Alguma pergunta ou algum acréscimo sobre esse terceiro ponto da lição? Cristo e o significado espiritual do descanso? Não. Os irmãos entenderam, então, aí a lição sobre trabalho e descanso. Assim como Deus criou o trabalho, lá no Jardim do Éden, Ele criou também o dia de descanso para cada um de nós. Nós vimos também que a preguiça é pecado, né? Então, se é pecado, o preguiçoso está desobedecendo a Deus, logo ele está pecando. E vimos também que Cristo, né, cumpriu todo o cerimonial da lei com relação ao sábado. Por isso, nós comemoramos o dia do Senhor hoje,
no domingo. Pois não, Pedro? É verdade. E da falta do descanso também, né? É verdade, né? É bênção de Deus, é bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Então que Deus nos abençoe, né? E nos ajude a descansar pelo menos um dia na semana. E vir adorá-lo aqui na sua casa, no seu dia, né? No dia do Senhor. Amém. Com a palavra ao pastor para encerrar a escola bíblica. Amém, né, irmãos? Graças a Deus, que Deus nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo, porque tudo isso que a gente ouviu aqui nessa noite requer de nós a graça de Deus para a gente poder administrar. Sabe aquela tentação do dia de domingo, que a gente fica, não, hoje é domingo, vou aproveitar para fazer o trabalho, para fazer aquilo, quando deveríamos ali, de fato, colocar o pé no freio e dizer, não, hoje eu não trabalho, não, hoje é o dia do Senhor, hoje eu vou me dedicar às coisas do Senhor, na segunda-feira a gente faz, mas hoje não. Então a gente tem que pedir a Deus essa graça, e Deus tem graça para nós, tem favor, tem bênção para nós, se nós clamarmos a Ele, pedindo a Ele esse auxílio, esse socorro.